Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória, aleluia. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Aleluia, Deus. Pois, como substituiu o 377 pelo 497. Glórias a Deus. 497. Jesus é precioso, meu bom Salvador, para sempre louvo, pois me deu a luz. Se débil me encontro, me dá seu vigor, para mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Pra mim é precioso Jesus. Andando no mundo sem Deus a vagar, na senda do mal que a morte me conduz. Me disse Jesus, eu te quero salvar. Pra mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Pra mim é precioso Jesus. Já por sua graça eu posso gozar. Encheu-me de gozo do reino da luz. Contemplo por fé meu celeste lugar. Pra mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz.
Que glória será o seu rosto mirar? Para mim é precioso Jesus. Jesus é precioso, pois me quis salvar, morrendo por mim pendurado na cruz. E muito glorioso virá me buscar. Para mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar? Para mim é precioso Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Pois é, nós nesta noite já temos louvado ao Senhor com 3 hinos, 2 hinos sugeridos, um substituído, temos louvado o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Nesta noite nós estamos diante da lição de número 8, do dia 25 de maio de 2025, será amanhã, que tem por título, irmãos. Uma lição de humildade. É o título da lição nesta noite, né? E o textuário nos diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo número 15, e a verdade prática nos diz: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Amém? Convido a igreja para aprender, para juntos nós lemos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de 1 a versículo 10. Amado Jesus. Glória a Deus. O Senhor é Cristo, vamos ler em nome de Jesus. E o primeiro, no segundo, e assim a seguir. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já olhado o rosto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traiçoeira. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava os pés a mim. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço? Não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, toda a igreja. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois mais do caminho. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quantos mais especificação? Estaremos orando. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nesta noite abençoa, Senhor, nós que estamos aqui diante desta lição maravilhosa, que a graça do Teu Espírito Santo faça-se presente nesta noite, enchendo os corações de alegria,
diante desta lição. Ó Deus, também abençoa aquele que vai ensinar nesta noite, dirigido também pelo Teu Espírito Santo e também, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Também já estaremos já orando pelas contribuições. Oremos, maravilhoso Deus e grandioso Pai. Nesta noite, Jesus, abençoe os céus, aquele que tem para contribuir na tua obra nesta noite, também abençoa os que não podem. Ó Deus, continua abençoando de uma forma maravilhosa. Abençoa o teu servo, a produção do recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus e amém. Oh, amado Deus. Vamos louvar a Jesus. Número 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Por ter me dado presbítero Daniel, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu salvo a todos com a paz do Senhor. Amém. Conforme os orientes dirigidos desta noite, irmão Gilberto, darmos prosseguimento à escola bíblica desta noite, mais um sábado, né, irmãos? Já estamos no 7º sábado, no 8º sábado da lição bíblica, que hoje tem o título de Uma Lição de Humildade. O tema de hoje, baseado em João capítulo 13, vai trazer aquele assunto, aquela tradição, fala daquela tradição do lava-pés. Todo mundo já viu falar aqui a tradição do lava-pés, né? Irmão Zé, irmão Valdir, irmão Vivaldo, irmão Socorro. Vocês já ouviram falar da tradição do lava-pés? A tradição do lava-pés foi tirada desse contexto de João capítulo 13, em que todo ano, né, não somente a Igreja Católica, mas também outros ministérios, outras denominações, eles praticam a tradição do lava-pé. Também alguns casamentos, algumas culturas também praticam a tradição do lava-pé. Por exemplo, há em alguns países que quando tem um casamento, o esposo lava o pé da esposa e a esposa lava o pé do esposo durante o ritual do casamento, como prova de submissão e humildade de um ajudar o outro. Um exemplo mas não podemos apenas materializar essa tradição. As pessoas, infelizmente, materializam a tradição ou o exemplo que Jesus deu. Trazem apenas para o lado material. Eu lavo o pé hoje e amanhã eu estou metendo um cacete. Não adianta. Lavo o pé hoje e amanhã eu estou falando mal. Não adianta. Lavo o pé hoje e amanhã
é materializar a tradição. Nós vamos ver que Jesus aqui ele deu exemplo material, mas também para o lado espiritual. O texto áureo diz: porque eu dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Hebreus capítulo 12, versículo 12 diz: olhando para Jesus. Jesus é o maior exemplo. Temos exemplo aqui na terra? Temos. Exemplo dos nossos pais, exemplo dos nossos patrões, exemplo dos nossos professores, exemplo dos nossos pastores, exemplo da nossa família, exemplo das autoridades, mas o exemplo impecável é Jesus. Olhando para Jesus. Isso quer dizer, irmão, que na nossa trajetória de vida devemos olhar para os bons exemplos. Eu vou fazer porque fulano faz. Está certo o que ele está fazendo? Então pode fazer. Está errado? Evite. Não vamos usar os maus exemplos para imitarmos ou para desculparmos as nossas ações. Não, eu só fiz isso porque o irmão Gilberto fez. Aí o irmão Gilberto está errado? Está. Então você está também. Vamos incorrer no mesmo erro. Então, olhando sempre para Jesus. Jesus errou? Não. Então é um bom exemplo a ser seguido e a ser imitado. A verdade prática fala: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza do percurso do crescimento espiritual do cristão. Achei muito interessante esse tema que o autor abordou, de dizer que submissão é característica de maturidade. Isso quer dizer, quanto mais ano de crente, mais submisso deveria ser. Quanto mais cresceu no ministério, na vida espiritual, mais humilde e submisso devia ser. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou presbítero aqui e sirvo ao pastor José Maria, aqui na cidade de Beijinho. Aí eu vou me rebelar contra ele. Eu não estou dando exemplo. Porque eu tenho que ser submisso, já que eu alego ter alguma maturidade. Ah, eu sou presbítero, eu não vou obedecer a ninguém. Estaria errado. Porque se eu tenho maturidade, eu me submeto. Agora imagina que eu vou me rebelar e agora eu vou congregar lá em São José do Egito. Se São José do Egito me apoiar, São José do Egito estaria errado. Porque ele estava apoiando a minha insubmissão e apoiando a minha imaturidade. Já aconteceu um caso aqui, né? Que o obreiro, não vou congregar lá em São José do Egito. Estou aqui não. Porque o certo seria se consertar na congregação que ele faz parte. Porque alguma ferida tem. Alguma coisa tem que não foi resolvida. Algum sentimento, alguma mágoa que não foi curada. Porque se houvesse maturidade, se consertaria e se submeteria. Seria submisso. Vamos lá, para o nosso introdução e comentário. Comentário, introdução. A palavra-chave de hoje é humildade. Antes de começar, eu queria perguntar para os irmãos se os irmãos têm alguma coisa a dizer. O que é humildade? O que é humildade? Alguém sabe dizer o que é a palavra humildade? Pessoa ser simples e não arrogante, né? Pessoa ser simples e não arrogante. Mais alguém? Antigamente, a gente pensava, eu mesmo pensava quando era mais jovem, que ser humilde era ser pobre. Que ser humilde era andar sujo. Que ser humilde era andar rasgado. Era andar de desmantelado. Isso não é exemplo de humildade. É exemplo de desmantelo. Ser humilde é ser menos do que você é. É querer ser menor do que o outro. Ser humilde é querer servir aos outros. Mas vamos ver lá em Efésios capítulo 6, Filipenses na verdade, capítulo 6 diz que seguir o exemplo de Jesus, ter o mesmo sentimento, vamos estudar daqui a pouco, ter o mesmo sentimento de Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, Jesus era Deus e se tornou menor do que Deus em relação à sua humanidade para servir aos homens. Isso é ser humilde. Ele era grande, mas se viu como pequeno.
Ele era Deus, mas se viu como homem. Esse aí é o que significa humildade. Bora para a introdução. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através de seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Então veja só, o nosso maior exemplo é Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28, que é muito conhecido, diz assim, até para os internautas que estão em casa nessa noite e ouvirão, ou durante o dia ouvirão esta gravação dessa escola bíblica, Jesus convidando em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas depois ele convida: aprendei de mim. Aprendei de mim. Irmãos, nós precisamos aprender a doutrina da palavra? Precisamos. Nós precisamos aprender também a direção e a orientação do ministério? Precisamos. Nós precisamos ouvir a orientação do pastor local? Sim, precisamos. Mas acima de tudo, aprender de Jesus. Eu sou ignorante porque meu pai era ignorante. Eu sou duro porque eu fui criado com um pastor duro. Eu falo alto porque a minha mãe falava alto. Estamos seguindo os exemplos errados. O exemplo é Jesus. Aprender dele. Ele é o maior exemplo. E a partir do exemplo de Jesus, nós vamos abordar esta lição bíblica, analisando o perfil de Jesus, o perfil de outras pessoas também nas Escrituras Sagradas, e a partir daí, ver se nós melhoramos a nossa vida espiritual. Vamos para o tópico primeiro. Uma história real sobre a humildade. 1:1, o lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos, para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, está lá no capítulo 13, versículo 1. Quando ele celebrou a última ceia pascal com seus discípulos. Nesta ceia, o Senhor Jesus instituiu o que viria a ser reconhecido como Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-se um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Veja, irmão, a doutrina ou a tradição ou o exemplo do lava-pés aconteceu no dia da instituição da Santa Ceia. Jesus chamou os seus discípulos e disse assim, na verdade os discípulos chegaram para Jesus e disse assim: onde é que o Senhor quer que nós preparemos a ceia ou a Páscoa? Aí Jesus disse assim, vocês vão encontrar um homem com um cântaro. Siga este homem com um cântaro. Na casa que ele entrar, vocês digam ao dono da casa: onde está a casa ou o local, o cenáculo, onde nós prepararemos a mesa para a ceia para o mestre? E aí Jesus dirá. Aí a Bíblia diz que os discípulos foram, encontraram o homem com um cântaro, seguiram aquele homem até a casa que ele ia. Quando ele entrou, falou com o dono da casa, e o dono da casa mostrou um cenáculo no primeiro andar. O cenáculo era o primeiro andar. Viu? O cenáculo era o primeiro andar. Mostrou no primeiro andar uma cobertura em que os discípulos prepararam a Páscoa. O que era a Páscoa? Um cabrito ou um cordeiro assado, com pães asmos, e alguns utilizavam trigo tostado.
tostava o trigo, quando tinha o pão pronto, tostava o trigo e comia. E aí, meus irmãos, veja que um homem levando um cântaro, esse cântaro, certamente era o cântaro era o cântaro da purificação. O que era o cântaro da purificação? Era uma vasilha de pedra em que colocava água para lavar. Alguns costumavam, quando estava limpo, lavava as mãos e o rosto. Mas quando vinha de viagem distante, era costume lavar os pés. E por que não tomava logo o banho completo? Naquele tempo, irmão, não tinha água como tem hoje. Lá na Judéia era seco. Algumas regiões só tinha água para beber. As pessoas tomavam banho só de 8 em 8 dias. Acredita? A região muito seca, igual antigamente, né? No 5 posições toma banho no sábado. E aí, meus irmãos, eles costumavam fazer o quê? Quando vinha de uma viagem, os pés da gente é como um termômetro do corpo. Por exemplo, aí mês de maio, junho e julho, que é frio, se você for friento, coloque uma meia. Não precisa nem se cobrir demais com lençóis quentes. Se você colocar uma meia ou 2 meias quentes, já diminui o frio. Se é calorento, coloque o ventilador dos pés. Alivia bastante. Porque os pés é como o termômetro do corpo. Ele absorve tanto o calor como absorve a frieza. Porque ele está sempre em contato com o sol. Então o que é que eles faziam? As pessoas vinham cansado de viagem, o solo quente, o clima quente. Então, lavar os pés era uma coisa muito boa, era refrescante, era relaxante, tirava o cansaço, tirava um bocado do calor. Então, era uma cortesia, era uma forma de servir o próximo, lavando os pés. Então, quando chegou a ceia, a Páscoa, foi Jesus e quem mais? Jesus e os 12. Como era, irmão, uma reunião íntima? Veja, era uma reunião íntima de Jesus com seus discípulos. Íntima não fala no ato espiritual. Vamos dizer assim, era um evento especial. E aí, meus irmãos, não tinha servo, não tinha zelador, não tinha empregado. Era só Jesus e os 12. Aí eu pergunto, poderia Jesus escalar um dos 12 para fazer aquele trabalho? Diz assim, ó, Pedro, lava aí o pé de todo mundo. Judas, lava aí o pé de todo mundo. João, lava aí o pé de todo mundo. Mas, irmão, nós vamos aprender também que havia uma disputa silenciosa entre os discípulos apóstolos. Não deixa de ser diferente hoje. Existe uma disputa, infelizmente, entre as pessoas. Uns querem ser mais, outros querem ser mais arrumados, outros querem ser mais bonitos, outros querem ter um carro melhor, e assim por diante. E naquela época, os discípulos discutiam entre si quem seria o maior. Lembra que Tiago e João falaram com os pais dele, e os pais de Tiago e João chegaram a Jesus assim: mestre, eu quero fazer um pedido. Aí Jesus: faça, eu quero que lá no seu reino os meus filhos se sentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Olha que pedido, irmão. Queria que os seus filhos tivessem o primeiro lugar lá no céu. Olha, estava começando o ministério, já queria ter o primeiro lugar lá no céu. E não tem pessoas que é assim? Olha, existe uma coisa que eu sei, o pastor Zé Maria sabe bem disso, que dificilmente um obreiro deixaria Recife ou cidades grandes para vir dirigir a congregação dele. Porque a cidade é pequena, tem pouca gente,
os recursos são parcos. Então, dificilmente, por quê? Preferem coisas melhores, cidades melhores, mais habitadas, com mais gente, com mais obreiros. Porque eles procuram, alguns obreiros, alguns crentes, algumas pessoas procuram sempre mais vantagem. E aí Jesus, sabendo disso, ele mesmo resolveu fazer o trabalho. Nós vamos aprender daqui a pouco que não tinha servo, não tinha empregado, só tinha lá a água e a toalha. Jesus deu a instrução como fazer. Eu não sei se foi ele que disse que era dessa forma. Mas nós vamos ver agora no 2. 2 no 1. Acompanhe comigo. O 2 no 1. O desenvolvimento da história. No capítulo 3, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha. Levantou as pontas das suas vestes e atou-as da cintura. Pegou das mangas longas e largas de suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou atrás do pescoço. Esse gesto era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados ou convivas. Veja, meus irmãos, quando Jesus percebe, ou foi ele que planejou assim, que não tinha convidado, não tinha servo, ele mesmo se aprontou para fazer aquilo. E como eu disse agora há pouco, Jesus podia ter escalado qualquer um deles para fazer aquele trabalho. Mas o que Jesus estava ali, o objetivo de Jesus, era dar uma lição espiritual para os seus discípulos. E nós vamos aprender nos próximos tópicos que nós vamos estudar, que apesar de Jesus ter feito aquele trabalho, de ter dado esse exemplo, muitas pessoas não seguem o exemplo de Jesus. Nós, como cristãos, nós seguimos pouco o exemplo de Jesus. Porque às vezes nós queremos ser servidos. Tem pessoas que gostam de receber presente de aniversário, mas nunca dão. Tem pessoas que gostam que façam favor a ele, mas ele nunca faz favor a ninguém. Tem pessoas que gostam de ser ajudados, mas nunca ajudam ninguém. É como disse um certo irmão, que às vezes a gente ora o Pai Nosso trocado, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Mas para o reino de Deus nada. E nós como cristãos, nós precisamos, irmão, entender que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos para servir. Se você não serve para servir, você não serve para nada. É um ditado e tem apoio bíblico. Nós somos chamados para sermos servos. Se eu não sirvo os irmãos, se eu não presto para ajudar os irmãos, se eu não presto para colaborar com o bem-estar dos irmãos, eu não estou seguindo o exemplo de Cristo. Vamos para o 3 de 1, o tempo está passando rápido. 3 de 1. A mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento desta reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o reino de Deus é trilhado com humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz
e alcançará o propósito de Deus se os valores ensinados pelo Mestre foram realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína interiorizada no coração dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração, conforme está em Mateus 11, versículo 29. Veja, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, foi lá em Tessalônica que os apóstolos foram chamados de cristãos. Aí eu pergunto, por que é que os apóstolos ou os discípulos foram chamados de cristãos? Eu vou dar um exemplo aqui. O camarada passa aqui na rua com a camisa do Flamengo. Ele é vascaíno ou é flamenguista? Flamenguista. O vascaíno não usa nunca a camisa do Flamengo. Mas ele está lá um flamenguista. Por quê? Ele está com a roupa do Flamengo. Então, por que será que chamaram os discípulos, os apóstolos de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles estavam praticando as obras de Cristo. Eles estavam pregando o Evangelho. Olha, irmão, não existe mais que um Evangelho. Só existe um Evangelho, e é o Evangelho de Cristo. Mas, porém, nós vemos muitas pessoas por aí tendo o seu próprio Evangelho. Um evangelho de desprezo, um evangelho de hipocrisia, um evangelho de acepção de pessoas, um evangelho sem santidade, um evangelho sem compromisso com a palavra, um evangelho de qualquer jeito. Não. O verdadeiro evangelho é aquele que se parece com Cristo. Quando você vê por aí um pregador, quando você vê aí um exemplo, eu não sou exemplo, eu sou exemplo para aqui mesmo e para a minha casa. Eu só ando aqui no meu trabalho e na minha casa. Nesses ambientes eu procuro ser exemplo. Não estou nas redes sociais, não estou na mídia, não estou em grandes cidades, não estou em grandes igrejas. Mas essas pessoas que gostam de ser exemplo, de aparecer na mídia, de pregar, de estar em grandes eventos, observe se a vida deles parece com o Evangelho. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que praticar o Evangelho. E ele tem que parecer com Cristo. É por isso que nós chamamos de cristãos, porque seguimos a Cristo. Mas existe ainda uma palavrinha que a gente usa. Você é o quê? Eu sou cristão. Cristão o quê? Evangelho. Não é isso? Você é cristão? É, de que igreja? Da igreja evangélica. Por que chama igreja evangélica? Igreja que segue o Evangelho. Por que é cristão evangélico? Porque segue o Evangelho. O que é o Evangelho? O exemplo dado por Cristo. As palavras que Jesus falou, as ações que Jesus fez e o exemplo que ele deu. Amém? Vamos para o tópico 2. A gente faz 2 tópicos que são grandes. Tópico 2. A humildade implica autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza, Jesus tinha plena consciência de quem era. Entendia seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, em João 13:3. Nesse contexto, ele deliberadamente, eu digo, boa vontade, própria vontade, trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Desta forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo,
Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade, que eu vos dei o exemplo. João 13, versículo 15. Meus irmãos, veja, conhecendo a própria natureza. Autoconhecimento é você conhecer a si próprio. No momento que eu me conheço, eu melhoro. Veja, a melhor coisa da gente melhorar é hoje a gente ouvir a opinião dos outros ou a crítica dos outros. Teve um tempo que eu não era muito aberto à crítica, não. Teve um tempo que as pessoas, Daniel, tu é assim, assim, eu sou assim, não vou mudar. Daniel, tu é assim, assim, eu aprendi assim e eu faço assim. Mas quem está de fora, irmão, vê melhor do que nós. Às vezes nós somos ignorantes e não percebemos. Ignorante que eu digo assim, abusados. Às vezes somos abusados e não percebemos. Às vezes falamos palavras duras e não percebemos. A palavra sai da nossa boca com dureza e nós não percebemos. Mas quem escuta, percebe. A Bíblia diz que, assim como a boca prova a comida, os ouvidos provam a palavra. Se você botar uma comida na boca e tiver salgada, você percebe. Mas pelo cheiro, não percebe muito não. Se você colocar uma coisa azeda na boca, você percebe. Se você colocar uma coisa doce na boca, você percebe. Da mesma forma, as palavras podem ser salgadas, podem ser doces ou podem ser azedas. Porque o ouvido prova as palavras. E aqui nós vamos aprender que nós precisamos nos conhecer. E aí? Podemos melhorar alguma coisa? Sempre poderemos melhorar em alguma coisa. Porque nenhum crente é 100%. Se tiver aqui algum crente 100%, se prepare para morrer ainda hoje. Você já está pronto para ir para o céu. Já está preparado para ir para o céu. Então veja, Jesus sendo Deus, a Bíblia diz, João 13:3, que Jesus sabendo, ele sabia que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas. Ele havia saído de Deus e ele ia para Deus. Para se tudo era de Jesus, ele tinha vindo do céu, ia voltar para o céu, ele não precisava fazer mais nada. Jesus não precisava fazer mais nada, ele já era completo. Eu acho interessante, a Assembleia de Deus tem esse costume, e eu acho muito bom esse costume ministerial da Assembleia de Deus. Por exemplo, o camarada é um cooperador, aí ele se torna um auxiliar, aí com o tempo ele se torna um diácono, aí com o tempo ele se torna um presbítero. Se tiver um chamado, pode ser um evangelista. E futuramente ele vai ser um pastor. Veja, degrau por degrau. Mas tem algumas igrejas e alguns obreiros que querem ser logo pastor. Querem ser logo pastor. Chega na igreja e fala, eu quero ser presbítero. Ou eu quero ser o pastor da igreja. Não, às vezes não desenvolve a maturidade suficiente para chegar lá. Jesus não precisava desenvolver a sua maturidade. Jesus já era completo. Mas nós precisamos, irmãos. Precisamos. Um pastor que nunca foi auxiliar, nunca ajeitou uma cadeira, nunca segurou a criança para não correr para a rua, nunca botou um cachorro para fora da igreja, nunca limpou o chão com um pano de quando a criança derramou água ou fez xixi. Ele não vai saber valorizar o trabalho dos menores. Ele não vai saber valorizar o porteiro. Se ele nunca foi porteiro, como é que ele vai valorizar o porteiro? Então, quando ele passa pelo que os outros passam, quando ele vem lá de baixo, devagarzinho, experimentando, passando por cada etapa, quando ele chegar a ser pastor, ele diz, opa,
é muito importante ser porteiro. Por quê? Porque eu já fui porteiro. É muito importante a irmã ou o irmão quiser lá da igreja. Por quê? Porque eu já fiz isso também. São etapas da vida, são desenvolvimento e maturidade que a gente aprende. Eu queria dar um versículo para os irmãos, rapidamente. Procura para mim 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, para não tomar muito tempo, porque ainda falta muito tempo, mas é bem rápido, só um exemplo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Exemplo de humildade. O maior exemplo é Jesus, mas eu queria dar um exemplo do Velho Testamento, para não dar só exemplo do Novo Testamento. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Se alguém achou, pode ler para me ajudar. O Gilberto achou. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Amém. Veja, Eliseu, profeta, sucessor de Elias. Eliseu teve o privilégio de ver o céu se abrir, uma carruagem de fogo do céu descer, pegar Elias e levar ele para o céu. E a capa de Elias caiu e ficou com Eliseu. Quando Eliseu joga a capa de Elias nas suas costas, a unção de Elias se aposta de Eliseu. E ele fez o dobro dos milagres de Elias. Você lembra que quando Elias disse assim, pede o que tu queres que eu te dê? Aí ele disse assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Quando ele pediu porção dobrada, na Bíblia registra que Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. Ele recebeu a porção dobrada dele. Mas Eliseu, antes de ser profeta, ele era vaqueiro, agricultor. Ele estava arando terra com os bois, quando foi chamado para ser profeta. E ele começou ajudando Elias a lavar as mãos. A Bíblia diz que ele deitava a água nas mãos do profeta Elias. Elias ia lavar as mãos, aí antigamente, lembra no sítio assim? Né? Não tinha muita água, não tinha pia, não tinha torneira, aí botava aqui na minha mão, aí lavava, depois o outro botava para lavar as mãos. Bem, Eliseu cresceu na vida ministerial, lavando as mãos do profeta Elias. E aí ele se torna profeta. E aí ele vai para Sunem, lá em Sunem, uma aldeia, e uma mulher percebeu que ele ia passando, e percebeu que era um santo homem de Deus, e convidou ele a comer pão. E toda vez que ele passava lá, aquela mulher oferecia pão e ele comia na casa daquela família. Aí a mulher diz para o marido, vamos fazer um pequeno quarto para ele. Um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Eu fico até pensando, aquele quartinho, com aquela caminha de estrada, sem colchão, só com um couro de palha, né? Antigamente fazia de palha, aquela mesinha pequena, aquela cadeira e aquele candeeiro. Olha, irmão, se fosse hoje ninguém queria não. Os obreiros de hoje não queriam não. Não. Tem que ser casa boa, tem que ter internet, tem que ter garagem, tem que ter carro, tem que ter salário bom, tem que ter de tudo. Mas Eliseu deu exemplo de humildade. A mulher mandou fazer um quartinho pequeno, não era um casal. Só tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E ele aceitou. Aceitou. Toda vez que ia para lá, diz que toda vez ele se retirava para aquele quarto lá. Dormia, a cama para dormir, a mesa para comer, a cadeira para se sentar e a lamparina para se alumiar. E estava feliz da vida. É um exemplo a ser seguido.
O que eu quero dizer? Eliseu tinha apenas o suficiente para viver e foi um dos maiores profetas que a Bíblia conheceu. Vamos mais para frente agora. O exemplo deixado por Jesus. O 2:2. Pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana, como menciona o Evangelho. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava Deus encarnado, lavando os pés de pessoas comuns. À luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança de nossos irmãos. Desviar nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, o apóstolo Paulo convidando os cristãos de Filipe para que houvesse nos cristãos daquela época o sentimento que houve em Jesus. Você sabia, irmão, que a gente vive através dos nossos sentimentos? Quando a gente odeia, a gente separa, a gente afasta, a gente maltrata. Quando a gente ama, a gente aproxima, a gente cuida, a gente quer bem. Quando a gente despreza, a gente não quer saber. Quando a gente valoriza, a gente quer perto da gente. Então, nós vivemos, claro que pela fé, mas também pelos sentimentos. 3 grandes sentimentos que a Bíblia diz que permanecerão. Olha, a Bíblia diz que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Nós não podemos nos agarrar somente na fé e na esperança. A fé, às vezes a fé é um pouco exclusiva. Eu creio, eu acredito, eu acho que vai dar certo. Deus abençoe eu, abençoe minha mulher, abençoe meus filhos, abençoe minha casa, abençoe meu boi, a minha vaca e o meu carro. Amém. É fé. E Deus tem poder para abençoar? Tem. É esperança. Só que o amor, irmão, o amor vai mais adiante. O amor vai mais longe. E esse amor, o principal sentimento que pode haver no coração do crente é o amor. Se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 13, é praticamente um capítulo inteiro tratando sobre o amor ou caridade. Quando diz que o amor tudo suporta. Se a gente ama, a gente aguenta o tranco. Se a gente ama, a gente cuida. Se a gente ama, a gente sofre. Porém, nós vamos entender que esse amor é um amor bíblico. Eu vou dar uma dica aqui. Por exemplo, a mulher que apanha do marido. Aí diz assim: eu vivo com ele porque ama. Isso não é amor, não. Não é amor, não. Porque aí o amor também não faz. Só se quer só amor da parte dela, né? Eu vi uma história de um certo cidadão que tinha muito ciúme da mulher. E aí ele matou ela. Aí o jornalista foi entrevistar o cidadão. Aí disse assim: por que você... Aí ele disse: por que você matou? Ela disse: porque eu a amava. E eu não queria deixar ela para outro. Isso não é amor.
E poderia dizer, amor próprio. Veja, eu não queria deixar ela para outro, quer dizer, só queria para ele. Então ele amava só a si mesmo, não amava a esposa. O crente também, nós devemos ver o exemplo deixado por Jesus. Jesus, ele tinha a própria vida, ele era a vida. Ele estava lá no céu. Olha, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês. Nós olhamos aqui, como disse o irmão, pensar no verbo divino. Jesus estava lá no céu, sentado no trono, à destra de Deus. Jesus não tinha fome, Jesus não sentia sono, Jesus não sentia frio, Jesus não sentia cansaço. Os anjos não xingavam ele, ninguém desobedecia a ele, ninguém falava mal dele, ninguém desprezava ele, ninguém tentava matar ele. Aí ele veio para a terra e foi tudo ao contrário, né? Desobedeceram ele, xingaram ele sofreu frio, ele sofreu fome, ele sofreu ameaça de morte, ele foi desprezado, ele foi chicotado. Tudo que era contrário lá no céu aconteceu com Jesus aqui na terra. E por quê? Porque ele quis. Veja que ele não foi obrigado. Até tem uma pessoa, um versículo da Bíblia, que as pessoas às vezes interpretam errado. Se eu perguntar para os irmãos onde é que está escrito assim, que os humilhados serão exaltados, alguém sabe dizer onde é que está? Que os humilhados serão exaltados. Alguém sabe dizer onde é que está esse versículo? Porque eu vejo muitas pessoas assim, os humilhados serão exaltados. Não está na Bíblia esse versículo. Está escrito assim, os que se humilham a si mesmos serão exaltados. Porque às vezes eu estou sendo humilhado porque eu mereço. Às vezes eu estou sendo maltratado porque eu mereço. Às vezes eu estou sendo rejeitado porque eu mereci. Aí eu me sinto humilhado, aí vou dizer, Deus vai me exaltar, porque o irmão Alex me humilhou. Eu fui brigar com o irmão Alex e eu fui humilhado. Veja, porque eu fui humilhado. Agora, se eu me humilho a mim mesmo, como é que a gente se humilha? Mesmo estando certo, a gente passa por errado. Mesmo sendo prejudicado, a gente não procura revidar. Aí é humilhar-se assim. Foi o que Jesus fez. Jesus humilhou-se a si mesmo. Eu pergunto, quem poderia humilhar Jesus? Quem poderia falar mal contra ele? Quem poderia atingir ele? Ninguém. Mas ele se colocou numa posição que ele foi humilhado, que ele foi rejeitado, que ele foi atingido, que ele foi maltratado. Então ele se humilhou a si mesmo. Ele desceu para uma posição que ninguém conseguiria derrubar ele. Então, isso é que chama humilhar-se a si mesmo. Vamos lá, o maior do reino dos céus, o treino 2. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Contudo, ele sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava a seus discípulos que deveria ser o verdadeiro espírito entre eles. Especialmente após sua partida, no reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus, deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesse pessoais. Veja, o maior serve o menor. É uma inversão de valores, ou, vamos dizer assim, de cultura para o mundo, ou inversão de ética, ou de lógica para o mundo. Porque deixa eu dizer para vocês, no mundo, o menor serve o maior. O funcionário serve ao patrão. O advogado serve ao juiz, ao promotor. O motorista serve ao dono do carro. O auxiliar de limpeza serve à dona do prédio ou ao dono da firma. Veja, no mundo, o menor serve ao maior.
Mas na igreja, no mundo espiritual, no cristianismo, o maior serve o menor. Eu fico interessante, irmão Gilberto, pastor Zé Maria. Eu acho interessante alguns líderes que tem por aí que não falam nem com os livros. Eu já vi umas igrejas por aí, igrejas grandes, que tem até a saída escondida do pastor sair. Meu Deus, não entra nem pela porta, não fala nem com o porteiro. Tem umas entradas especiais. Sai por trás. Eu conheci uma que o pastor vinha de helicóptero, colava em cima da igreja e já entrava dentro da vidraça lá mesmo, pregava esse nome. Pronto, não falava com ninguém. Se pergunta assim, como é o nome do porteiro da sua igreja? Eu não sei. Como é o nome dos presidentes da sua igreja? Eu não sei. Porque ele se exclui, se acha importante demais. Eu conheço sim, não presencialmente. Que ele vem com um carro blindado, com um montão de segurança, um carro na frente, um carro atrás, um carro atrás, parecendo aqueles narcotraficantes perigosos, né? Aí vem, aí para, e os caras armados, viu? E os caras tudo armados. Sim? Não, já teve um pastor que ele falava o seguinte: não sai ninguém que eu quero cumprimentar todos aí na saída. Pronto, eu conheci um assim. Veja, aí o camarada chega no carro blindado, aí entra pra garagem, ninguém vê ele. Aí ele vai, desce pro público, fala lá, prega, desce por trás, entra no carro, ninguém vê em que carro ele sai. O que é que esse homem deve? O que ele está fazendo errado para agir dessa forma? Jesus não fazia isso, não. Jesus andava de cara limpa. Jesus andava no meio da multidão. Ô irmão, não sei por que isso. Não deveria ser assim. Como disse o irmão José, eu conheci um pastor que dizia assim: vamos dar a bênção apostólica. Aí ele chamava um presbítero, algum ministério, o presbítero dava a bênção apostólica. Ou chamava o evangelista para fazer a oração final. Quando o evangelista estava fazendo a oração final, ele descia e ficava lá na porta. Quando o irmão abriu os olhos, cadê o pastor? Ele estava lá na porta, cumprimentando todo mundo. O primeiro que ele cumprimentava era o porteiro. Aí os irmãos saíam e ele cumprimentava tudo. Veja exemplo de humildade, de se identificar com o povão. Com o povão. Não, o camarada fala assim: pastor presidente. Não, irmão. O maior deve servir o menor. O próprio Jesus disse. Vai longe, Jesus. O exemplo de Jesus passou longe. Olha, irmão, veja só. O próprio Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, seja o serviçal. Eu me lembro, eu já vi, viu, irmão? Olha, me perdoe a expressão, mas eu já vi em festividades, em congressos, que a melhor mesa e a melhor comida era do pastor e da família. Está errado. Era para ser tudo igual. Eu deixei de fazer por causa disso. Era para ser tudo igual. Eu deixei de fazer e não faço mais um concerto. Pronto. Era para ser tudo igual, não? Se eu puder dar um tom novo, Pronto. alguém que mas tirar especificamente para apaziguar alguém, chaleirar alguém que está. Eu nunca concordei. Aí eu, obreiro da igreja, fui pegar. Não sei, pastor. Não existe isso, irmão. Era para ser todo mundo igual. Todo mundo igual. Porque se ele é o maior, ele tem que ser igual ao menor. Claro que deve haver o respeito também. Não é porque o pastor tem que ser o menor, eu vou agora desrespeitar ele. Não, tem que ter respeito também, consideração. Mas o exemplo tem que vir lá de cima. Porque os daqui imitam quem está lá em cima. Foi o que Jesus disse. Ele deu exemplo para que a gente seguisse. Bora para o 3, só falta 10 minutos. Humildade versus ostentação. Humildade contrastando com ostentação. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que, entre os seus discípulos, existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos.
Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Os líderes da causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Veja, os obreiros de hoje serão os pastores de amanhã. Se os líderes lá de cima derem o exemplo errado, os obreiros seguirão o exemplo errado de amanhã. O 2:1, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do Lavapés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputa. A fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do Lava-Pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Veja, meus irmãos, hoje existe aí no Evangelho ostentação. O que é um evangelho ostentação? As pessoas querem aparecerem, querem chamar a atenção. E aí existe, irmão, aí, não sei se as irmãs têm esse conhecimento, nem os membros, mas existe aí uma ganância do cargo. Você pode ter o desejo de crescer no ministério, você pode ter o desejo ou sentir o chamado de Deus na sua vida, mas nunca deveremos querer ser aquilo que a gente não é. Se a gente é. Se você foi chamado, você foi chamado, mas nunca deveremos querer ser aquilo que não devemos ser. Se você foi chamado para ser um porteiro, você vai para o céu igual o pastor. Se você foi chamado para ser auxiliar, não se preocupe não, nem no céu que o pastor vai, você vai também. Se você foi chamado para ser um presbítero, não se glorie, porque é um dos cargos mais difíceis que existe. É um presbitério, porque é muita responsabilidade. E se você foi ser chamado para ser pastor, arrebanha as ovelhas, arrebanha o rebanho, porque é uma responsabilidade muito grande. Tem pessoas que pensam que ser obreiro na casa do Senhor é posição. Se for posição, é uma das posições mais difíceis que existe. Não é status, não é ostentação. Sim, senhor? Não. Não? Só assinou para a mão, senhor. Veja, há pessoas que acham que por estar sentado no púlpito são importantes. Acham que se não tiverem oportunidade ficam magoados. Porque eu tinha preparado um versículo, eu tinha preparado a mensagem e o pastor não me deu a oportunidade. Se no próximo culto ele não me der a oportunidade, ele vai ouvir umas coisas. Está errado. A humildade está em fazer aquilo que a gente precisa ser feito, mas não aquilo que a gente quer fazer. Então, que Deus nos ajude neste caminho de humildade. Vamos encerrar. Um convite à humildade. O 3:3. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do Lava-Pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, no tempo do Covid, o Covid deu uma lição muito grande na gente.
Porque o Covid acabou afastando a gente dos outros, né? Teve igreja que parou, ninguém podia falar sem máscara, ninguém podia nem dar o parceiro direito, né? Tem gente que achava bom. Tem gente que não gosta de pegar na mão dos outros, sabe? Tem as pessoas que assim, rapaz, senhor, só deixa a pontinha do dedo. Assim. Parece que são melhores que os outros. Olha, eu trabalhei muitos anos na saúde, e continuo trabalhando, eu tenho uma certa questão de higiene. Por exemplo, outro dia eu ia andando na Rivalda, aí vi um bebê. Ele usa droga e bebe muito e só anda sujo. Aí ele veio para pegar na minha mão. Na minha questão de higiene, eu tenho um certo receio, porque o camarada usa droga, sei lá como é que ele está usando, onde ele está armando, etc. E tal. Então, fica aquela questão. Mas ele veio para pegar na minha mão. Eu peguei na mão dele, irmão. Se eu não pegasse, eu estaria humilhando ele, rebaixando ele. Peguei na mão dele, aí ia pegar no celular, pegava só com essa mão, cheguei em casa na minha mão. Mas eu peguei. Se eu não pegasse na mão dele, eu humilharia ele. Eu estava querendo ser melhor do que ele. Eu ia te falar, é desse jeito que é crente. Exatamente. Tipo, ó, eu fui pegar na mão do irmão e ele não quis. Ele está querendo ser melhor do que eu. Então veja, tem pessoas que querem ser melhor. Olha, você vai apodrecer igual. No dia que um de nós morrer, no outro dia sua família enterra, porque senão ninguém aguenta você na sala. A gente vai virar pó, a gente vai virar podridão, a gente vai virar carniça. E da mesma forma, olha, se eu não seguir o exemplo de Jesus lá no céu, eu não chego. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém, minha amada igreja. Lição maravilhosa falando sobre a humildade, o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Humildade é coisa linda. Por isso que Jesus veio a este mundo para fazer a diferença. Realmente, aqueles que quiserem morar no céu têm que seguir os seus passos, né? E antes de tudo, nesta noite, a conclusão nos diz: nesta lição, abordamos a referência da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, conheçamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz a respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Desta forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Aleluia. Vamos às perguntas em nome de Jesus. A primeira pergunta: segundo João 13, como se manifestava o ato de cingir-se? No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha. Levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Amém. Segunda técnica. Conforme a lição, o que a humildade representa? A humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Amém. Né? Terceira pergunta: por qual razão Jesus trocou os papéis de Senhor e servo em João 13, segundo a lição? Ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um servo.
Amém. Quarta pergunta. Por que Jesus recebia sobre os discípulos conforme abordado na lição? O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior. Amém. Quinta e última pergunta. Para que propósito a vida e os ensinamentos de Jesus nos convidam? A vida e ensinamento do nosso Senhor, do nosso Salvador, constitui um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão e humildade. Mateus 11, 29. Amém. Amém. Deus abençoe. Convido a igreja para ficar em pé e diga comigo isso, glória. Abençoado. Porque eu vos dei o exemplo, Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. João 13, versículo 15. Amém. Oração final está no nosso coração. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quantos precisam de oração? Senhor Deus, Pai, eu agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui. Ó Deus, nos ajuda, abençoa a tua igreja que está presente. Aleluia. Que não pudermos chegar com a abençoa. Ó Deus, tu pode abençoar, ajuda cada um dos irmãos. E assim, ó Deus, nós te pedimos a tua ajuda e nos leve em paz para o nosso lar. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. E amém.